E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um Cantinho Semanal. Hoje, uma edição hiper especial, muito importante a todo este momento que estamos aqui a viver à volta de John Cena, neste que é o Cantinho Semanal número 7. Portanto, é esta a edição que nós temos aqui pela frente, número 7, e depois eu gosto de fazer assim estas, eu não sei como é que se diz, é anagrama, outra coisa qualquer, quando se interliga os números a acontecimentos e eventos, mas eu fui pesquisar o número 7 no contexto de John Cena. E desde já achei curioso, porque o John Cena foi main eventer da WrestleMania 7 edições seguidas, de 21 a 27. Pela Pro Wrestling Illustrated em 2007, recebeu a distinção de Match of the Year pelo combate com Shawn Michaels no Monday Night Raw em abril de 2017, se não estou em erro, posso estar em erro. Pela mesma revista, também em 2007, votado número 1 entre 500 lutadores de singles. Portanto, por si, uma honra muito bonita a ter. E por último, tem o prémio de Guinness por ter tido a maior corrida como face, até se tornar heel, ao longo de mais de 7.000 dias. Portanto, meus amigos, isto é muito simples. Se não bastasse desde já este tipo de dados para vos fazer perceber quem é o John Cena, então não sei. John Cena hoje tem singularmente uma honra como nunca se viu no mundo do wrestling, pelo menos até agora, ao ponto de se dedicar não só um ano inteiro a John Cena, dentro das 36 datas que estavam previstas, como também todo este evento do Saturday Night's Main Event, que está a ter uma impressionante publicidade, até cá em Portugal, por aquilo que eu estou a ver aqui com os amigos do TikTok que estão aqui a falar comigo neste preciso momento e aos quais eu vou recorrer de vez em quando para ver o que é que eles dizem acerca deste tema do John Cena. Parece que até aqui na imprensa portuguesa desportiva estão a falar na retirada de John Cena. Isto é verdade. É aqui que nós sabemos que temos um verdadeiro GOAT pela frente. Agora, podemos dizer concretamente, sendo um bocadinho mais crítico e fazendo também de advogado do diabo, que ultimamente também é preciso. Se do ponto de vista de GOAT é realmente the greatest of all time, temos Ric Flair, temos Stone Cold Steve Austin, que o próprio Vince McMahon em 2009 no Hall of Fame homenageou como sendo a maior superstar de sempre. Temos Hulk Hogan, portanto, vamos esquecer concretamente o superlativo absoluto e incontestável. Mas vamos assumir que tem uma importância absolutamente incrível e que nunca poderá ser subestimada. A cara da empresa. Significa que este homem, durante muito tempo, esteve aqui a representar a WWE, com ela o seu talento, com ela a sua programação, o conteúdo, também o universo WWE que temos à nossa volta e que tinha à volta dele. Porque ao representar a empresa significa que está a representar todos aqueles atletas e está a mostrar o que é la crème de la crème, assim por dizer, da WWE. E sem dúvida que o fez muito bem. Main Eventer, não haja qualquer dúvida que se a palavra que podemos usar para descrever John Cena é um main eventer. E ele foi-o, e com um gabarito incrível. Foi um sucesso de bilheteira como tal, especialmente com as faixas mais jovens, ao ponto de ser assim um bocadinho também divisório. Porque não vamos aqui esquecer. Em 2005, à altura em que na WrestleMania 21 foi consagrado campeão da WWE, eram tempos diferentes. O Let's Go Cena Sucks era muito agressivo da parte masculina mais tradicional, fã do wrestling, que se calhar não queriam bem aquele que viria a ser considerado pelo The Rock como o Fruity Pebbles, mas que na mesma, com o passar do tempo, acabou por se render. E em 2025, 20 anos depois, vemos isto ao encanto que é o estrelato do John Cena, a fama do John Cena, e o brilho que ele puxou à WWE para torná-la, e a nós como fãs, as oportunidades que isso abriu para nós, aquilo que é hoje em dia. A projeção nos mídias que daí resultou foi uma coisa sonante. John Cena foi, para além do The Rock, em tempos modernos, portanto vamos considerar os últimos 20 anos, talvez a superstar de maior gabarito a ter feito vários projetos no cinema, a ter feito algumas participações, aliás, mais recentemente no Peacemaker, e a ter dado entrevistas, atrás de entrevistas, o homem não parava. Isto significa que, para representar a WWE, para ser cara da empresa, para ser um main eventer, o homem, a única coisa que ele sabia como estilo de vida era
WWE. Dedicou sangue, suor e lágrimas àquilo que era WWE na altura e aquilo que vai ser hoje. E, portanto, isto é uma coisa de nota que, pelo seu lema, entre vários aspectos, mas neste particularmente, esta disponibilidade dele, este trabalho dele, este hustle, loyalty, respect, são coisas que não podem ser levadas a brincar. John Cena é realmente um nome que deu ao litro e mostrou trabalho para ser quem é. E uma coisa muito importante, talvez em 2025 ganhando mais ênfase, significa que John Cena, numa altura, especialmente na última meia década, os últimos 5 anos, em que tantas estrelas e tantas figuras conhecidas foram encostadas à parede por acusações disto e acusações daquilo, zero motivos de escândalo. Nunca se ouviu falar uma só palavra mal de John Cena que o deixasse mal visto a ele, de um ponto de vista prático, do mundo real, ou à WWE. Zero. E isto é uma honra tremenda. Alguém ter um estatuto de tão alto perfil e não ter nenhuma alminha que lhe pudesse apontar qualquer coisa. Isto é realmente uma coisa de nota. E uma coisa também que acabou por tomar tempo dele, mas que ele acabou por encarar com a maior das naturalidades. O seu compromisso para com a Make-A-Wish Foundation. As centenas de desejos concedidos a pessoas que já estavam em fases muito complicadas ou mesmo terminais de vida e cujo o único desejo era estar com John Cena. E ele em entrevista até dizia assim: para mim não é um feito. Para mim é algo tão evidente como se vos perguntassem a vocês, espectadores, se vocês fariam isso, se concederiam a alguém cujo único desejo, o último da sua vida, ou previsivelmente um dos últimos, fosse estar convosco, vocês não aceitavam. Mas esta humildade, este trabalho, lealdade e respeito que ele demonstrou é realmente uma coisa notável e que acabou por caracterizar John Cena do que é a sua representação. Mas também, para além disso, temos que considerar aqui outro aspecto. E se calhar o aspecto em que fãs mais acérrimos, mais tecnicistas de wrestling, com o passar do tempo, quisessem considerar como e tal os 5 Moves of Doom. Como se apenas o seu arsenal técnico, na sua demonstração em ringue, no seu espetáculo que dava, fosse a única coisa que importasse para aquilo que é o John Cena, para aquilo que é o wrestling. Não. O Booker T bem diz: You can forget what you say, you can forget what they say, you can forget what they do, but they'll never forget how they made you feel. E o John Cena está no business da experiência, da emoção. Não foi pensar nos 5 Moves of Doom que aquele rapazinho ou aquela menina que queria ver o John Cena como seu último desejo, não estava a pensar nisso. Estava a pensar na figura que é o John Cena, o homem do espetáculo, o homem do contacto com as pessoas, este carisma que ele tem, inatamente. Isto é uma coisa muito importante. Isto é o foco humano que a WWE consegue concentrar tão bem e que acaba por ser esse o cerne daquilo que move qualquer superstar que vocês gostem. Podem até gostar mais tecnicamente por causa disto ou daquilo, mas sem dúvida que aquilo que vos prende a imaginação é quem ele é, a presença que ele tem e o que é que acaba por fazer sentir. Seja no momento, seja na expectativa, seja no momento da vitória, ou seja até na desilusão da derrota. Mas esse investimento emocional, como diria o Jim Ross, é uma coisa muito importante. E aí, é por aí que o John Cena, entre muitas das suas valências, acaba por se caracterizar. Como tal, com o passar do tempo, tornou-se campeão mundial por 17 vezes. Ric Flair, um dos GOATs, por sua vez, teve 16 títulos mundiais. Podemos até comparar, ou talvez mal comparar, porque Ric Flair teve esses vários títulos em várias promotoras. Na NWA, na AWA, na WCW, se eu não estou em erro. Foram tempos diferentes. Mas na mesma, significa que durante essas várias vezes que a WWE decidiu apostar no John Cena como sendo certamente uma das, se não muitas vezes, a figura principal da WWE. Isso acaba por ser uma coisa muito marcante. O João Pinto até diz aqui no TikTok: o treino, a preparação, as noites, as viagens, a performance, etc.
Tudo isso, de um ponto de vista humano, são coisas que não podem ser subestimadas. E eu acho que, às vezes, é fácil cair na armadilha daquilo que ele faz no ringue, ou daquilo que alguém faz no ringue, e talvez menos daquilo que compõe o ser humano e das outras maneiras com que consegue chegar aos seus espectadores e aos seus fãs. De tal modo que, por exemplo, chegou certamente a um dos seus grandes fãs, a R-Truth, para a qual o John Cena é o seu herói de infância. Apesar do R-Truth ter 5 anos, talvez mais velho do que ele, mas é o herói de infância do R-Truth. Portanto, quando nós ouvimos este ano o Ron Cena a falar do John Cena como sendo o seu herói de infância, é uma coisa fantástica. E por este trabalho, por este contacto com os fãs, por este contacto até com os seus próprios colegas, tornou-se, com o passar do tempo, um locker room leader. O primeiro a entrar, o último a sair. Via todos os combates, fazia a análise toda, estava sentado na gorilla position ou alguns mais lá para trás e falava com os jovens. Dava conselhos, enquanto veterano, experiente, enquanto alguém que deu ao litro todo o santo dia, durante anos a fio, que não conhecia mais nada na sua vida para além de WWE, dispendia tempo para dar conselhos a quem os quisesse ouvir. E se quisesse integrá-los, está tudo bem. Se não quisesse integrá-los, escolha deles. Mas ter alguém que, mesmo no ponto de vista de fora do wrestling, no entretenimento, na vida, mas no entretenimento também, no cinema, na televisão, na música, ter alguém que é um veterano que perde tempo, ou investe tempo, melhor dizendo, com os mais jovens talentos, que é para lhes incutir alguns dos princípios e passar alguma da sua sabedoria, é de nota. Portanto, nesse aspecto também não se pode apontar nada ao John Cena. E como tal, é apostar nos jovens que se dedica este Saturday Night's Main Event, que é dedicado, certamente, à nova geração. Temos hoje como combates, não são muitos, são só 2 horas de evento no YouTube da WWE, para quem pergunte. Vai começar à 1 da manhã e é Cody Rhodes que enfrenta Obafemi, campeão contra campeão, Bayley que enfrenta Sol Ruka, AJ Styles e Dragon Lee que enfrentam Javon Evans e Leon Slater, e Gunther, claro, que é o adversário escolhido por John Cena. E aqui a pergunta que mais me fazem no TikTok é o seguinte: quem é que vai ganhar este combate entre Gunther e John Cena? E se for John Cena a perder, de que modo é que perderá? Se for Gunther a ganhar, portanto, a mesma lógica, mas de que modo é que ganhará? Porque há aqui coisas diferentes. Mas há aqui uma grande pergunta, que é: quem é que vai sair de cabeça erguida neste evento? Eu digo desde já, é a minha aposta, John Cena vai perder. Pelo simples facto de que ele é um tradicionalista, old school, fazer a honra à saída e reforçar o seu lema adaptado. My time is up, their time is now. E, portanto, desde já parece-me que aquilo vai acontecer. Mas, certamente que daqui a poucas horinhas nós vamos ter uma resposta muito mais concreta a essa pergunta, porque vai ser uma noite muito marcante. E depois há aqui um aspecto muito pessoal. Eu também, com o passar aqui da semana, tenho visto variedíssimas entrevistas, porque ele correu tudo. Foi o Pat McAfee, foi o Chris Van Vliet, foi o Jimmy Kimmel. Não houve entrevista que ele não desse, inclusivamente para acho eu, um entrevistador famoso qualquer, que até foi destacado na programação da WWE. Ele destacou, naturalmente, aqui um aspecto, ao longo destas entrevistas, um lado mais pessoal. Nós estamos habituados a ver John Cena assim de um modo muito mais work. Está lá para ser personagem, está lá para ser entertainer, e toda aquela exuberância, toda aquela energia, aquilo que compõe o John Cena, aquilo que nós vemos, todos os seus maneirismos, todas as coisas de que nós conhecemos o John Cena. Há depois, naturalmente, um aspecto muito pessoal no que toca a John Felix Cena, porque isso é uma coisa que eu vi nas entrevistas e achei muito curioso. O que eu vou dizer vai levar a uma coisa concretamente dentro de como acho eu que ele tenha em parte funcionado na WWE. Depois de muitos anos, depois de 20 e muitos anos, ele sente que ainda não foi visto, de certa forma. O You Can't See Me tem um quê de verdade. Porque ele diz em todas as entrevistas que o John Cena é a personagem. Mas não me representa a mim por completo. Isso é apenas uma fatia. Há muito mais de mim. Isso é uma coisa muito humana de dizer, já para já, não é? Até porque alguém ser apenas estereotipado na sua vida por apenas aquilo que fez, às vezes é um bocadinho redutor.
acaba também por roubar um bocadinho da sua importância e do seu património enquanto pessoa. Mas ele dizer isto faz-nos perceber que realmente a música foi um aspecto da vida dele que teve um papel muito preponderante. Aliás, a música de entrada do John Cena é uma música dele, composta por ele. Enquanto ator, tem tido cada vez mais sucesso, como aquilo que eu já referi, mas depois, para além disso, ele quer se sentir útil. Ele quer sentir que é uma pessoa produtiva, que está a ser produtiva para si mesmo ou para outrem. Isto mostra um lado muito pessoal. Dentro daquilo que é o John Anthony Cena, John Felix Anthony Cena, se não estou em erro, porque ele a nível pessoal mostra um lado muito introspectivo, ambicioso, claro, intelectual, está sempre a pensar assim de um modo muito completo e complexo acerca de todas as questões, e particularmente nas entrevistas, da sua filosofia no que toca ao wrestling. E estes aspectos mais pessoais fizeram pensar assim numa coisa um bocado mais específica, que é o papel de Vince McMahon na sua carreira. Vince McMahon, por sinal, também igualmente introspectivo, ambicioso, intelectual, complexo. E eu penso que há aqui, pelo menos acho eu, plausivelmente razões para acreditar que Vince McMahon deve ter visto em John Cena um pouco de si mesmo. E pensar assim, este gajo, eu acho que ele percebe isto. Ele consegue ver o mesmo prisma de várias facetas. Porque o John Cena realmente demonstra essa capacidade nas entrevistas. Ele consegue dissecar, às vezes esmiuçar, ouso dizer, não querendo ser insultuoso, ad nauseum, uma certa questão de que ele é realmente um filósofo nestas coisas. Mas com essa filosofia vem muito pensamento, vem muito CPU. E eu acho que o Vince McMahon percebeu que este rapaz, acho que he gets it. Ele percebe isto. Não é por ele ser apenas grande ou musculoso, não, este gajo percebe. Ou por ter carisma. É um lado mais intelectual, é um lado de uma qualidade humana que se calhar nem todos têm. Vince McMahon, com o passar dos tempos, acabou por ganhar uma fama de ser alguém... Dividem-se aqui as questões, dividem-se aqui as marés. Para alguns, notoriamente uma pessoa muito, muito complexa e confusa e contraditória. Para outros, uma experiência, uma figura paternal quase. E eu acho que a qualidade humana nestas artes de entretenimento, música, cinema, wrestling, sem dúvida, é uma coisa muito importante, porque é isso que faz mover o motor, é isso que faz chegar ou aproximar o artista do seu público. E eu acho que essa capacidade, esse entrosamento pessoal, compreenderem-se um ao outro e compreenderem de que público se trata e o que é preciso fazer, acho que é uma coisa muito, muito, muito notória. E chamou-me a atenção esse lado mais pessoal e mais particular. Mas uma coisa que caracteriza também John Cena, e por aquilo que ele demonstra, e ele diz mesmo, eu acho que dava até para a vida militar, porque eu tenho um perfil, sou um gajo muito organizado, sou um gajo muito leal, sou um gajo muito responsável, sou um gajo muito cumpridor. E ele diz em entrevista, ele jura por tudo o que é mais sagrado, que ele nunca mais luta depois de hoje. The last time is really now. Isto para não desiludir os fãs aos quais fez a promessa da reforma. E portanto aqui só podemos tomar a palavra do John Cena, porque até ao lavar dos cestos é vindima, como se costuma dizer, não é? Portanto, não sei concretamente o que é que vai acontecer. Sei que nos próximos 5 anos, previsivelmente, ele assinou um contrato de 5 anos em que será embaixador da WWE, e portanto não vamos ver John Cena de volta ao ringue, por aquilo tudo que é estimado, mas vamos ver sim, pontualmente, o John Cena aqui e ali, até porque para o ano já foi anunciada, já está mesmo no site da WWE, a sua presença no Raw após a WrestleMania. Portanto, John Cena vai continuar sim a ter um papel na WWE, simplesmente não ativo em ringue, mas ele disse, ok, 5 anos, façam o meu contrato mais duradouro possível, porque eu gosto muito disto e quero contribuir para a WWE. E portanto, nesse aspecto, pela sua contribuição e pela receptividade que os fãs têm dele, a WWE montou um microfone nos eventos na América e no estrangeiro ao longo do ano para os fãs poderem agradecer ao John Cena. Isto é um gesto muito bonito que foi aproveitado ao máximo, porque foram tantos os fãs que pegaram o microfone e com a câmara a filmar, e com certeza com uma indicação qualquer, agradeçam ao John Cena, dedicaram as suas muitas mensagens a este atleta formidável, esta figura formidável, porque isto entra aqui numa espécie de estratosfera que poucos chegam lá.
Um Hulk Hogan chega lá, um The Rock chega lá, o Stone Cold chega lá e poucos mais. Não vai haver outro John Cena. Isso é certo. Não vai haver outro Hustle, Loyalty, Respect, outro Never Seen 17 World Champion. Até porque não há mais ninguém neste momento. Há vários que tiveram para cima de uma dezena de reinados, sim. Mas ainda nem sequer perto do 16. Portanto, quem será o próximo? Talvez nem sequer ninguém desta geração. E eu usei esta t-shirt hoje porque para mim, presencialmente, tendo estado na WrestleMania 21 e pela história do John Cena, foi aqui, nesta WrestleMania, que o John Cena teve o seu começo, teve a sua entrada. Ao lado de Batista, curiosamente. Que também tem tido bastante sucesso. Mas ver esta ascensão 20 anos depois daquilo que o John Cena era, daquilo que o John Cena é e daquilo que veio a representar é realmente notório. Aqui, rapidamente, o Raimundo diz que no TikTok começou a assistir a WWE por causa do John Cena. E claro, toda a gente tem aquela curiosidade: quando é que vai começar o evento? Caros amigos, o evento começa daqui a 40 minutos no YouTube da WWE. Este é o evento, o combate, estimo que começa aí pelas 2 da manhã. Por isso nós estamos então aqui de saída, porque, meus amigos, vai ser uma noite em grande. Quero destacar aqui o 3D do Sr. Zé, o 3D do John Cena, que ele fez com muito trabalho, imprimiu e deu-me. Um grande amigo, o Zé. Sigam o Zé em Ger 3D Print, nós estamos aqui de saída. Vou falar ainda mais um bocadinho aqui com a malta do TikTok, a malta que está no YouTube, se quiser falar aqui também, venham aqui para o TikTok estar aqui nesta conversa. Hoje vai ser uma noite em grande. Por isso, para a semana, não já para a semana, mas semana seguinte, faço um cantinho semanal final de ano, mas até lá vamos ter muita coisa de que falar. Hoje vai ser uma grande noite. Por isso, fiquem bem, boa semana, bom Saturday Night Main Event. Vai ser uma noite em grande. Fiquem bem.